Boa tarde, meus alunos, oitavo ano. Mais uma vez aqui para a gente estar conversando um pouco, sobre a geografia, sobre nossos conteúdos, né? Até o momento a gente tem falado um pouco do que a gente já havia iniciado esse ano. Então hoje eu vou iniciar um capítulo novo, mas sem prejudicar aqueles que não podem ver, sem nenhum problema. A gente vai repetir depois, até porque eu vou procurar ir bem devagar, né? Então hoje seria o capítulo 2, né? A gente vai trabalhar o capítulo 2. No final eu vou deixar uma atividade, para vocês fazerem referente ao capítulo 2, tá bom? Uma atividade em cima daquilo que a gente está conversando aqui, em cima daquilo que eu estou falando aqui, mas também com o auxílio do livro, né? Vocês vão também poder estar usando o livro. Certo? Então, o capítulo 2 tem como título, da ordem bipolar à geopolítica atual, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o que a gente chama de ordem mundial, né? Quando a gente fala de ordem mundial, é importante que a gente esteja pensando, nas relações internacionais, ou seja, nas relações entre os países, relações de todo tipo, relações políticas, relações militares, relações econômicas, né? Então, a ordem mundial ela envolve isso. Então, o que seria uma ordem mundial? É um momento, determinado período, em que o mundo ele está sob o comando de uma, de duas ou mais nações. Ou seja, existe um equilíbrio internacional, pelo menos de forças, pelo menos de poder. Há quem diga que bem recentemente, na década de 90, início da década de 90, só existia um país mandando no mundo, que seria os Estados Unidos. Mas coisa muito rápida, e tinha um caráter mais específico, sob o ponto de vista militar, sob o ponto de vista do sistema econômico predominante na época, que era o capitalismo, ou seja, nós tínhamos uma ordem unipolar, um único polo, que seria os Estados Unidos, certo? Então entenda a ordem mundial como esse momento de equilíbrio de forças e de poder envolvendo uma, duas ou mais nações, tá certo? Bom, nosso ponto de partida para iniciar o nosso conteúdo, além dessa definição de ordem mundial, é justamente o contexto da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela se inicia em 1939 e termina em 1945. Então, o que vai nos interessar aqui? É o mundo pós-Segunda Guerra. Então, o que vai nos interessar aqui é falar desse mundo pós-Segunda Guerra, de 39 a 45. Outro aspecto relevante a se falar, está relacionado ao título do conteúdo, é geopolítica. O que eu entendo por geopolítica? Geopolítica nada mais é do que uma ciência, vamos dizer assim, que se preocupa com a estratégia, com a artimanha de agir no espaço. Isso é típico dos estados, dos países do ponto de vista dos seus governos federais. Como agir no espaço. Isso é geopolítica, é estratégia, está muito relacionado a isso. Eu posso dizer que as Forças Armadas têm uma geopolítica, têm estratégia, e assim por diante, certo? Então, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, em 1945, qual era o cenário daquele momento? Então, nós tínhamos, de um lado, os países que haviam lutado juntos e que ficaram conhecidos como grupo ou países aliados, e do outro lado, nós tínhamos um outro grupo, chamado de países do eixo, Japão, Itália e Alemanha. Ou seja, nós tínhamos um grupo maior de países lutando basicamente contra três, Japão, Itália e Alemanha. Quem são os vencedores? Os vencedores dessa guerra são os aliados. Quem são os países mais importantes dos aliados? Estados Unidos, a então União Soviética, o próprio Brasil lutou desse lado, Inglaterra, França, lutaram desse lado dos aliados e foram os vencedores da Segunda Guerra. Porém, ao término da Segunda Guerra, o que se percebe? Que o mundo seria um outro totalmente diferente. Como agora, nós estamos vivendo um cenário difícil no mundo, em que as relações internacionais estão abaladas por conta da pandemia do coronavírus. Então, pode ter certeza que, ao findar essa pandemia, nós teremos uma organização
internacional totalmente diferente, né? O modo como os países vão se relacionar, o modo como as pessoas vão se relacionar também, o comércio, tudo isso vai ser alterado, pode ter certeza, certo? Então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos o seguinte cenário: os Estados Unidos, vencedor do conflito, aliado, do lado dos aliados, sai fortalecido economicamente, primeiro que não foi campo de batalha. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, mas o campo de batalha foi principalmente a Europa e alguns trechos do continente asiático. Então, os Estados Unidos, um país americano, não foi campo de batalha. Então, não teve perdas materiais, não teve sua economia destruída. Então, um país que sai fortalecido da Segunda Guerra Mundial, né? Principalmente sob o ponto de vista econômico. Ainda nesse grupo dos aliados, a gente nota um outro país que também sai fortalecido desse conflito. Quem? A União Soviética, que era um país socialista até então. Um país socialista. Como é que a União Soviética sai fortalecida desse conflito? Porque ela também foi campo de batalha, né? Ela tem um trecho na Europa e tem um trecho do seu território na Ásia. Ela sai fortalecida porque ela ajudou a ampliar, né, o número de países que também passariam a ser socialistas, ou seja, a União Soviética comandou a implantação de regimes socialistas em alguns outros países do continente europeu, principalmente no leste europeu, certo? Então, recapitulando, os Estados Unidos saem fortalecidos desse conflito economicamente, né? E a União Soviética sai fortalecida desse conflito politicamente, porque ampliou sua área de influência. Então, o que é que a gente nota? Que a partir daí, esses dois países vão travar uma liderança, né? Travar uma luta pela liderança do mundo. E vão fazer o que for possível, né? Os Estados Unidos, enquanto países capitalistas, passarão a defender o capitalismo e a combater o socialismo. Da mesma forma, a União Soviética passará a combater o capitalismo e a defender o seu regime, que é o socialista. Esse período da história, né, que ficou marcado por essa disputa envolvendo essas duas nações e, claro, seu grupo de aliados, né, ficou conhecido na história como Guerra Fria. Então, o que foi a Guerra Fria? É um período de instabilidade política, econômica e até militar envolvendo essas duas nações. E, claro, seus aliados. Estados Unidos comandando o mundo capitalista e a União Soviética comandando o mundo socialista. Então, do final da Segunda Guerra até início dos anos 90, nós vamos viver esse período chamado de Guerra Fria. Para isso, né, para ampliar suas áreas de influência, essas duas nações não mediram esforços, né? Fizeram parcerias econômicas, criaram acordos econômicos, criaram alianças militares, como por exemplo os Estados Unidos criou a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Duas alianças militares para quê? Para defender os seus respectivos interesses e os interesses de seus respectivos aliados, certo? Então, ocorreram vários episódios, né, envolvendo a disputa pela liderança do mundo. A mais significativa dessas, vamos dizer assim, situações foi justamente a Guerra do Vietnã, né? A Guerra do Vietnã teve como causa principal a disputa entre os dois sistemas, o capitalismo e o socialismo. Os Estados Unidos apoiou o Vietnã do Sul e a União Soviética apoiou o Vietnã do Norte. Desse conflito, a União Soviética sai vencedora, né? Ou seja, o Vietnã do Norte acabou vencendo o Vietnã do Sul. Foi uma derrota para os Estados Unidos, né? Bastante significativa. Mas esse foi um dos episódios. Existiram outros, por exemplo, a ida do homem à Lua, né? A ida do homem à Lua está dentro desse contexto da Guerra Fria. Quem primeiro coloca o homem em órbita da Terra é a União Soviética. Os Estados Unidos, para dar um passo maior, manda o homem para a Lua. E assim foi a crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética instalou alguns mísseis bem no quintal dos Estados Unidos, ou seja, em Cuba, que é um país bem pertinho dos Estados Unidos, e os Estados Unidos acabou criando uma situação para que a União Soviética retirasse, né, esses mísseis de Cuba, que realmente aconteceu. Os golpes militares, né, na América Latina, por exemplo, aqui no Brasil, o golpe militar de 1964, em que os militares assumiram o poder e vão até 85, teve apoio
dos Estados Unidos, porque havia uma ameaça da instalação de um governo comunista ou socialista no Brasil. Então veja que a Guerra Fria é isso. Se um país produzia um avião com velocidade X, o outro procurava produzir um avião com velocidade 2x. Então é essa disputa envolvendo essas duas nações pela liderança do mundo, né? Podemos até dizer que até a década de 70 ficou um pouco difícil para a gente dizer quem era a maior potência do mundo, se os Estados Unidos ou a União Soviética. Na virada da década de 70 para 80, a gente nota que os Estados Unidos passam a levar uma grande vantagem nesse cenário internacional, né? Foi que houve, né, que a União Soviética perdeu essa disputa para os Estados Unidos. Os seus planos econômicos, na época chamados de planos quinquenais, porque eram elaborados a cada 5 anos, eles acabaram apresentando falhas, né? Vocês sabem, a gente já comentou, nos países socialistas, né, tudo pertencia ao Estado. A economia era chamada de planificada. Então, fazendas, estradas, aeroportos, escolas, hospitais, fábricas, tudo pertencia ao governo. Diferente dos países capitalistas, como os Estados Unidos e o próprio Brasil, em que as coisas têm dono, ou seja, a propriedade é privada. Então, lá na União Soviética e em outros países socialistas, a propriedade era coletiva. No Brasil, em outros países capitalistas, como os Estados Unidos, a propriedade é privada, tá certo? O cachorro está latindo aqui. Continuando então. Bom, o fato é que, com o passar do tempo, a União Soviética começa a dar sinais de esgotamento, né? E a década de 80 ela é crucial para isso, né? Por quê? Porque na década de 80 a diferença econômica da União Soviética para os países capitalistas já era muito grande. Os Estados Unidos estava já a anos-luz da União Soviética, mas outros países capitalistas também já davam sinais de uma estrutura econômica muito maior do que a União Soviética. Nesse contexto, surge uma pessoa muito importante na União Soviética para assumir o país e tentar reverter essa situação, que é Mikhail Gorbachev. Então, Mikhail Gorbachev assume a presidência da União Soviética e começa a implementar um conjunto de mudanças econômicas, sociais e políticas para tentar recuperar a economia do seu país. Essas mudanças recebem nomes especiais. Perestroika, que é uma palavra russa, né, que significa reestruturação, e glasnost, que é uma palavra também russa que significa transparência. Veja que eu estou falando em russo, né, ou seja, a Rússia era a principal república, é como se fosse o principal estado, né, da União Soviética, é como se fosse hoje o estado de São Paulo para o Brasil. Então a Rússia era o mais importante das repúblicas, eram 15 repúblicas, né? Então, quando ele assume o poder, ele começa a implementar um conjunto de mudanças políticas, econômicas e sociais. As mudanças políticas que recaem sobre a perestroika tiveram basicamente como alicerce principal medidas que se dirigiam, vamos dizer assim, para o capitalismo, tipo a volta da propriedade privada, que não existia, né? Eu acabei de falar que ela era coletiva, o direito e permissão para a entrada de capital estrangeiro, que não era permitido, abertura de bolsa de valores, que é o termômetro das economias capitalistas, voltou a funcionar em Moscou, que não era permitido, o trabalho passou a ser assalariado, que também não existia. Ou seja, é um conjunto de medidas que se aproximam muito do capitalismo. E a glasnost eram mudanças mais políticas e sociais, tipo, direito de ir e vir passou a existir, porque não existia, as pessoas não podiam sair de uma república para outra, de uma cidade para outra, sem autorização do governo. Então, direito de ir e vir, direito de se expressar, o direito de se associar, formar partido político, formar sindicatos, né? Reivindicar salário, lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, tudo isso voltou a funcionar, né? Que não existia até então. Bom, essas medidas elas tiveram um efeito indesejado. Por quê? Para Gorbachev, essas medidas recuperariam a economia do país, da União Soviética, e o prestígio internacional do seu país. Mas acontece que dentro da União Soviética existiam algumas pessoas que eram ultra conservadores, que não queriam essas mudanças, entendiam essas mudanças como uma aproximação do capitalismo.
E existia um outro grupo chamado de ultra-reformistas, ou seja, que queriam mudanças e queriam mudanças muito rápidas. Então ele ficou ali entre os conservadores, né, e os reformistas. O fato é que ele não consegue implementar suas medidas porque ele é sequestrado, né, para não dar continuidade às suas mudanças, e aí ele passa 3 dias sumido. Quando ele volta, ele encontra o seu país já totalmente diferente. Uma república atrás da outra, como se fosse Estado, que eu falei aqui, eram 15, né? Uma república atrás da outra começou a fazer manifestações, né? Desejando algo muito mais do que só reformas, desejando, por exemplo, independência. Aí uma atrás da outra foi se declarando independente. Então, quando ele volta, já não existe mais o país dele. Então, quando eu digo que o efeito não foi esperado, da perestroika e da glasnost, é porque o país vai acabar, a União Soviética vai acabar. Em dezembro de 91, deixa de existir esse gigante país que existia desde 1922, né? Então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, né? Ou somente União Soviética. Deixou de existir em 1991. Quando a União Soviética acaba em 91, as 15 repúblicas que compunham esse país passaram a dar origem a 15 novos países. Então, da União Soviética surgiram 15 países. O mais poderoso deles, claro, a Rússia, né? A principal herdeira da antiga União Soviética. Né? Herdeira no sentido político, herdeira no sentido do arsenal militar que a União Soviética existia, que é um país que tinha ogivas nucleares, né? Mísseis de médio, longo e grande alcance, aviões supersônicos, muitos armamentos. Né? Então a Rússia acabou herdando isso. Herdou também alguns problemas fronteiriços, alguns problemas de conflitos, né, étnicos que ainda hoje persistem no país. Tá certo? Então veja que nós fizemos aí uma viagemzinha bem rápida, de 1945 até 1991. Então a Guerra Fria começa lá no final da Segunda Guerra e vai até 1991. Por que a Guerra Fria acabou em 91? Porque acabou a União Soviética. Afinal, a Guerra Fria, né, que é esse período de disputa ideológica entre as duas nações, só fazia sentido se as duas nações, enquanto líderes, existissem. Como acabou uma delas, então acabou a União Soviética. Então acabou a Guerra Fria em 1991. Junto com a União Soviética acaba o Pacto de Varsóvia, que eu falei para vocês, que era a aliança militar, e acaba, de certa forma, o mundo socialista, né? Ou seja, o mundo socialista passa por um processo de transformação. Porque entende-se assim, se a potência mãe do mundo comunista ou socialista passa por transformações, deixa de existir, é claro que as outras nações também vão passar por essas transformações. Né? As nações que também adotaram o socialismo por influência da União Soviética. Então, nós estamos diante de um cenário novo. Né? Então, o que eu queria finalizar aqui, né, nesse primeiro momento? Que do final da Segunda Guerra, mais precisamente em 1947 até 1991, a gente viveu uma ordem chamada de bipolar. Por que bipolar? Veja que eu venho falando o tempo todo de duas nações, Estados Unidos e União Soviética. Então, a ordem mundial desse período era chamada de bipolar. Por que bipolar? Bi quer dizer dois polos, dois centros de comando, certo? A Guerra Fria, só para frisar aqui um pouco, ela começa oficialmente em 1947, através de uma doutrina, né, que ficou conhecida como Doutrina Truman. Truman era então o nome do presidente americano. Né? Na época ele fez algumas manifestações em público, tipo que apoiaria, né, o capitalismo, a sua expansão e combateria o socialismo. Então essa fala do presidente Harry Truman na época acabou chegando na União Soviética como uma ameaça. A União Soviética passou a dizer a mesma coisa, pois nós também vamos poder fazer tudo que a gente puder para conter o avanço capitalista e expandir o socialismo. Então essa é a doutrina Truman, né? Criada lá em 1947. Então, a União Soviética acabou em 1991, só recapitulando, acaba a União Soviética, acaba a Guerra Fria, acaba o socialismo praticamente, ele entra em um processo de esgotamento. E acaba a velha ordem mundial chamada de bipolar. Então, do início dos anos 90 para cá, para esse momento que a gente vive hoje, a gente está vivendo uma nova ordem mundial. O que eu posso logo adiantar dessa nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial é marcada agora pelo predomínio do capitalismo, já que o socialismo entrou em processo de decadência.
é marcada também por uma intensificação do processo de globalização que a gente vive hoje. A gente vai tocar nesse assunto aí um pouquinho mais adiante, se bem que a gente já deve ter mencionado um pouco, mas eu vou mais adiante. E também pela formação de alianças econômicas, né? Formação de blocos econômicos. São muitas as características, né? Os países passam a se juntar mais, estimular o comércio entre eles, né? Então, essa é a nova ordem mundial que a gente vive hoje. Ela é chamada de multipolar. Por quê? Porque agora multi quer dizer muitos polos de comando. 3 merecem destaque. Os Estados Unidos permanecem como grande potência econômica, a Europa, que foi reconstruída e merece destaque, os países da União Europeia, com destaque maior para a França e a Alemanha, principalmente a Alemanha, e um outro polo lá na Ásia, que é representado pelo Japão. Esses seriam os 3 principais. Mas surgiram outros. Você tem hoje a China, que é uma potência mundial. Você tem Índia, que é uma potência mais regional. A própria Rússia, né? Inglaterra. Então, veja a quantidade de países que eu estou citando. Então, isso faz com que hoje nós tenhamos uma ordem multipolar. Vários polos, muitos polos de comando. Tá certo? O que caracteriza mais essa nova ordem? Essa nova ordem mundial, né, ela é caracterizada por dizer assim, além do predomínio do capitalismo, por novas estratégias, né, geopolíticas dos países, como, por exemplo, a ampliação dos conflitos. Os conflitos da Guerra Fria eram diferentes dos conflitos de hoje. Os conflitos da Guerra Fria tinham basicamente um caráter entre capitalismo e socialismo. Os conflitos agora têm outra conotação. Só lembrando também, em 91 acaba também o Pacto de Varsóvia, acho que eu mencionei, né? Porque está acabando aqui o tempo aqui e me apressei aqui. Mas a OTAN continua existindo, né? Porque tem outras finalidades nos dias atuais, tá certo? Vou mandar uma atividade para vocês, né? Sobre isso que eu falei. Tudo bem? Boa tarde, bom final de semana para vocês.